Passar aqui para o dirigente. Então, boa tarde a todos, online, presencial, nesta tarde, para mais um trabalho de atendimento. Vou começar novamente. Boa tarde a todos, online e presencial. Nesta tarde, com muita alegria, estarmos aqui para mais um trabalho nesta casa abençoada de luz e de muito amor. Vamos começar pelos trabalhos da casa, né? Começar pelo domingo. No terceiro domingo, temos a sopa fraterna. Também temos nosso evangelho de 10 horas para os trabalhadores da casa online. Também algum que frequenta, quiser participar, pode. Nas segundas-feiras, nós temos atendimento segunda, terça e quarta, atendimento fraterno às 15 horas, online, para trabalhadores e para todas as pessoas assim também que necessitar, que passa pelo atendimento fraterno, que necessita, pode também participar, que também é 15 horas. Aí, às 15 horas, às 18h30, que agora é 18h30, né? O estudo das ervas, online e às vezes presencial. E às 19h30 nós temos o estudo da Gênese. Na terça-feira nós temos o estudo da Gênese online, quem quiser participar também pode, que também tem vaga. E às terças-feiras nós temos estudo da Joana de Anjos. Às 15 é o atendimento fraterno online. Às 19 horas é Joana de Anjos, também online. Às quartas-feiras, às 15, nós temos atendimento fraterno online. E às 19 horas nós temos a nossa mediúnica, que essa daí é restrita aos trabalhadores que já participam. Na quinta-feira, nós temos, a partir das 17 horas, nós temos atendimento fraterno. Às 17h40, nós começamos, 45, nós começamos o estudo do livro dos Espíritos, até às 6h45, que é a nossa doutrinária, às 19 horas. Na sexta, nós temos atendimento também, para quem necessitar, também nós estamos aqui a partir das 17h30, mas logo depois é o estudo da mediunidade, nós temos presencial, nós também fazemos online, porque tem algumas pessoas que não participam, não pode participar. E aos sábados, neste horário, é esse trabalho, logo depois nós temos a vibração, temos depois o estudo das ervas, o atendimento lá no canteiro. E no terceiro domingo, no terceiro sábado, nós temos desobsessão. No quarto sábado, nós temos o atendimento com a avó Marilu. E agora, a partir de março, no quarto sábado, nós temos mais um trabalho, a nossa evangelização, viu? Infantil, que não pode. Uma casa é necessária a evangelização. Então, está aí todos os trabalhos. E agora nós vamos nos harmonizar, não é? Pedir ao Mestre Jesus que nos ilumine nesta tarde, principalmente
nosso irmão Walter, que vai nos falar hoje, envolver a todos nós, encarnados e desencarnados, todo o planeta tem muito ainda necessitado, Jesus, do teu amparo, da tua proteção, que possa tocar os nossos corações de todos nós, encarnados, desencarnados, para se melhorar, para o amor que constrói, o amor eleva, o amor melhora, nos faz nos colocar em direção ao Pai Maior. Fica conosco hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. E agora, com a palavra, o nosso irmão Walter Campeiro, que vai nos falar agora. Obrigado. Bom, então, boa tarde. Vamos, então, iniciar a nossa fala de hoje, trazendo uma mensagem do livro A Gênese, obra de Allan Kardec, quinto livro de Kardec, né? E eu escolhi esse trabalho de hoje para nos trazer uma grande orientação que, às vezes, passa despercebido e é necessário a gente ter conhecimento. Bom, então, do livro A Gênese, você observa que aqui está escrito, né? Os milagres e as predições, segundo a doutrina espírita. Então, o que é o milagre e o que a doutrina espírita fala sobre milagres? Bom, a gente inicia com algumas perguntas, né? O que é milagre, propriamente dito? Existe realmente milagres? E o que a doutrina espírita fala de milagre? Bom, eu vou pegar sempre o Sr. Luiz aqui como nosso dialogador. Você acredita em milagres, Sr. Luiz? Acredita? O milagre existe realmente? Você acredita? Agora pensa, o milagre existe realmente? Existe. Bom, então a gente vai entender o que é que a doutrina espírita fala sobre milagres, né? Porque a gente vê que a doutrina espírita ela tem uma visão progressista e é uma visão já do século passado, né? Então, quando a gente vê a gente falar sobre milagres, a gente vai lembrar que os milagres, eles sempre foram falados, comentados por gerações muito antigas, né? Então, para que a gente possa falar sobre a visão espírita, sobre o milagre, é interessante a gente buscar as origens de onde vieram esses milagres. Então, para a gente definir, milagre é uma coisa extraordinária que acontece. Então, tudo que acontece fora de algo compreensível, a gente diz, olha, isso é um milagre, aconteceu isso. E a gente pode dizer que é também falado sobre coisas extraordinárias e maravilhosas que veio de uma época em que as pessoas não tinham
entendimento suficiente, e assim eles achavam tudo era miraculoso, algo que eles não sabiam explicar, certo? Então, a gente vai dar uma volta no passado para que a gente possa, assim, trabalhar melhor esta informação. Os povos mais antigos, os mais remotos, eles não tinham informações suficientes para compreender o que se passava na natureza. Então, de repente, os povos bem antigos, tá certo? Eles achavam aquilo maravilhoso quando havia uma luz do sol, que o sol brilhava, e à noite o sol se pôs, né? E assim nascia outra luz, que era a luz da lua. Então, aquilo para eles era maravilhoso, tá certo? E assim eles também ficavam assustados quando esse sol brilhava e, de repente, tudo ficava escuro, com uma tempestade, e que essa tempestade vinha e trazia muitas perigo, né? Através de trovões e relâmpagos. Então, era natural que aquelas pessoas se assustavam muito com a natureza. E quando a natureza lhe apresentava tempestades, aí que eles ficavam mais assustados. Quando vinha o maremoto, quando via aquelas terremotos, então eles não entendiam como é que aquilo acontecia, como é que a natureza poderia trazer tantas coisas boas no amanhecer do sol, como também tantas coisas difíceis de compreender com as tempestades, os trovões, os relâmpagos. E quando havia um terremoto, aí que eles ficavam apavorados. E ali eles começavam a compreender que havia algo por trás de todos aqueles fatos, de todos aqueles acontecimentos, havia algo inexplicável para eles. Então, esses povos antigos passaram, então, a cultuar e a ter medo ao mesmo tempo. Então, quando as tempestades se acalmavam e tudo voltava ao normal, era uma forma de agradecer aquela divindade que nascia, que era o sol. Então, para eles, o amanhecer de um dia calmo era extraordinário, era algo miraculoso, pelas tempestades que eles estavam passando. Mas aí a gente vê que esse tempo se passou, a humanidade vem evoluindo, e aí nós vamos encontrar em tempos mais próximos algo em que essa população começava a questionar o que está por trás desses maravilhosos. Qual a explicação que a gente pode ter destas maravilhas que a natureza oferece? Então, a gente vem e observa que está no livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta aos Espíritos, isso está na questão 19 e a questão 20, sobre a parte de informações que Deus nos traz. Como podemos compreender essa natureza de Deus? Então, assim, a questão 19, né, eles perguntam aos espíritos, né,
É admissível o homem conhecer o que está por trás destas informações do mundo espiritual ou do divino, né? E eles dizem assim, que é dado ao homem a ciência para estudar esses fatos. Tá? E a ciência, a partir da evolução, a ciência vem trazendo respostas para esses fenômenos miraculosos, esses fenômenos de terremotos, esses fenômenos que a natureza em si oferece. Mas Kardec, então, pergunta se a ciência não está ainda em condição de ter instrumento ou resposta na época, o que seria, então, dado aos homens a reconhecer ou conhecer estas informações sobre o fenômeno da natureza? E ele diz, na questão 20, que é dada ao homem a revelação da espiritualidade. E a espiritualidade vem, através dessas revelações, trazer uma orientação para a humanidade, que são as religiões. E cabe às religiões, nos primórdios, explicar esses fenômenos, esses fenômenos miraculosos. Mas só que a religião e a ciência, ainda em épocas muito atrás, não tinha ainda informações suficientes para falar. Então, é aí onde a gente vê, tá, que a religião ela vem, através dos livros sagrados, trazer orientações sobre esta orientação sobre a natureza, sobre o divino. Mas essas informações que a religião traz, ela ainda fica cheio de orientações miraculosas ainda. Apesar do homem já não estar mais na época da pedra, mas mesmo assim as religiões não têm informações suficientes para falar sobre esses fenômenos. Então, quando a gente vê que algo é muito difícil de compreender, a ciência que ainda não tinha material suficiente para explicar, as religiões vinham e traziam as orientações do milagre, do algo sobrenatural. E aí, então, ficou esses pensamento do milagre trazido pelas religiões. Então, as religiões traziam estas orientações, e estas orientações, através das religiões, perduraram muitos tempos sobre o miraculoso, sobre algo que é algo que só Deus poderia trazer. Tá? Mas só que a religião mantinha sempre aquele posicionamento que ela dava de acordo com a cultura do povo. Só que, nesse passar dos tempos, a ciência evoluiu. E a ciência começou a discordar dos fenômenos falados pela religião. A ciência começou a perceber que tudo aquilo que a religião colocava havia algo a ser questionado, tá certo? E aí a gente vê que a religião persegue a ciência, né? E vem perseguindo a ciência por longos e longos anos. A religião questionando o direito de não ser alterado aquelas informações que estão nos livros sagrados. Tá? E aí a gente vê que muitas pessoas estudiosas
foram mortas, queimadas, porque discordava das religiões. O fato que nós podemos sempre lembrar é o fato que as religiões sempre diziam, né, que a Terra era o centro do universo e que o Sol nascia em volta da Terra. Nascia e se põe ao redor da Terra. Aí a ciência percebeu que era o contrário, que aquele fato não era verdadeiro conforme as religiões falavam, que era a Terra quem rodava em torno do Sol. E isso a gente observou que essas pessoas foram condenadas, porque discordava do papel da religião. Mas isto foi se desenvolvendo porque a ciência passou a não enxergar mais pelo olho nu, mas sim através de telescópio. Então, a ciência foi trazendo novos equipamentos e mostrando que muitos que a religião falava sobre o que era miraculoso não passava de fenômenos. E que tudo aquilo que era relatado havia um porquê. E a ciência veio crescendo, se desenvolvendo, até quando nós chegamos no século XV, né, onde nós vamos encontrar o analfabetismo tão grande da humanidade, porque a humanidade, principalmente a humanidade que vivia na Europa, que era o centro de ciências, era a Europa, e aí a gente observa que naquele período havia, sim, apenas algumas pessoas que sabiam ler. Outros simplesmente seguiam o que a religião mandava. Aí, então, é onde surge a época do iluminismo, né? Onde muitos espíritos reencarnam e vêm trazer uma nova visão, um novo entendimento para a ciência. E aí onde nós vimos que a ciência começa a crescer, desenvolver, e aí há um momento em que Martinho Lutero discorda da igreja. E Martinho Lutero questiona muitos atos do que a igreja relata. Aí vem a reforma. Martinho Lutero, então, traz ali a tradução da Bíblia, que era em latim, para o alemão, e assim permite que muitas pessoas passem a ter conhecimento do que estava ali naqueles livros, e que só um grupo, uma elite, tinha acesso. E foi, então, nesse momento que tanto o iluminismo proporciona que a ciência venha evoluir, nascendo assim muitos cientistas, e começaram, então, a discordar desses miraculosos que a igreja assim adotava. Porque a igreja adotava por falta de orientações científicas que só a ciência poderia dar. Então, é nesse momento e nesse panorama em que muitos homens foram queimados, mortos, porque discordavam do pensamento da igreja, que era a religião que trazia ali todas as orientações de informação. Quando a gente vê que, nesta época, surge, então, a doutrina espírita. E a doutrina espírita vê a disputa, a briga entre religião e ciência, e aí é onde a gente vê que vai, através que os espíritos colocam, aquilo que estava escrito no Evangelho e que Jesus colocava, tá certo?
alguns parâmetros, tá certo? Em que as pessoas questionavam, né? Quando Jesus disse. As pessoas se questionavam pelos milagres que Jesus fazia e que Jesus mostrava que aquilo que ele estava fazendo havia uma explicação, mas só que o povo não entendia. Achava tudo aquilo miraculoso do que Jesus fazia. E Jesus foi bem claro que diz, olha, o que eu faço, vocês também poderão fazer. E aí dava um nó na cabeça das pessoas. Porque as pessoas não entendiam quando Jesus dizia, o que eu faço, vocês também podem fazer. E quando Jesus, naquele momento, se despediu do seu apostolado, dizendo que ia voltar para a casa do Pai, os apóstolos se apavoraram. Mas Jesus disse, eu vou para a casa do Pai, mas eu vou e volto. E vou pedir que o Pai mande um consolador, porque este consolador irá chegar no momento em que a ciência tenha já um papel de esclarecimento sobre o mundo espiritual. Porque até então, nem os apóstolos sabiam o que era mundo espiritual. Os apóstolos que viviam ao lado de Jesus não tinham uma ideia bem clara sobre o mundo espiritual. Quando Jesus, muitas vezes, falava para os apóstolos, tá certo? Do que eles estavam fazendo, eles só não faziam porque eles não tinham fé. Tá? E certa vez, né, acontece aquela passagem em que um homem chega e pede para Jesus, mestre, o meu filho, ora, cai no fogo, olha, ele cai na água. Eu queria que o Senhor ajudasse. Aí Jesus vai e tira aquele espírito que estava incomodando aquele homem. E aí é onde os apóstolos chegam e perguntam, mestre, por que nós não podemos fazer isso? Aí Jesus, é por falta da fé. Se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, isso vocês poderiam fazer. Mas só que vocês não acreditam na capacidade que vocês têm. Tá certo? E assim a gente vê que quando Jesus começou o seu ministério, quando Jesus veio a trazer a sua missão, e aí nós vimos que Jesus trouxe para nós vários milagres. Quando Jesus chega na casa de um amigo que estava celebrando o casamento, né? Onde a sua mãe chega e diz, meu filho, faltou um vinho. E Jesus pergunta, o que é que eu tenho a ver com isso? Ele disse, mas em toda festa de casamento serve-se vinho. Aí Jesus, então, pede para que traga 3 potes de água, e naquele momento ele transforma aquela água em vinho. Tá? E isso, para a época, aquilo foi um milagre, porque ele transformou a água em vinho. Tá certo? Aí é onde nós vamos compreender por que Jesus conseguiu fazer aquilo e os outros não. É pelo fato de que Jesus ali estava com um conhecimento acima dos homens da época. E quando Jesus foi iniciar a sua missão, ele foi, em primeiro lugar, a origem dele, que foi lá em Nazaré. Quando ele chegou em Nazaré, e ali ele chegou numa sinagoga e abriu o livro de Ananias, e ali ele pegou o livro e foi ler.
E ali ele falou daquela mensagem que os orientadores diziam que era o momento que o Messias viria trazer mensagens para aquela comunidade. E quando Jesus anuncia que o momento chegou, que era ele a pessoa trazida ali naquela mensagem, os homens que ali estavam se revoltaram contra Jesus. E daquele momento eles expulsaram Jesus de Nazaré. Jesus foi expulso e Jesus iria iniciar o seu apostolado lá. Mas Jesus percebeu, e tem uma mensagem que é tão interessante, quando Jesus diz, está no Evangelho de Marcos, onde ele diz, né, que quando os homens de sua terra não conseguem enxergar a frase que ele diz assim, os homens de vossas terras não conseguem enxergar as pessoas que ali se encontram capacitadas a trazer mensagens novas. Né? Então, aí a gente observa que Jesus disse, né, que os santos, né, ali não conseguem trazer a mensagem para aquela casa porque as pessoas não acreditam nos santos de casa. Né? Então, você observa que isso é verdade. A gente sempre acredita nos homens de fora do que nos homens de casa. E foi então que Jesus começou a pregar a sua obra em Cafarnaum, em Jerusalém, onde Jesus começou, então, a curar cegos, a curar leprosos. Tá? E quando Jesus estava proporcionando aquelas curas, aí você vê que as pessoas achavam aquilo de milagre. Por que era considerado milagre? Porque as pessoas conseguiam, olha, esse homem nasceu cego e volta a enxergar. Então, aquilo para aquela época era um milagre que Jesus estava fazendo. Quando Jesus é chamado para a ressurreição de Lázaro, aqui dali foi um outro fato fantástico. É um outro milagre. Jesus ressuscita Lázaro, tá certo? Só que hoje nós sabemos que cada fato daquele há uma explicação, porque a ciência hoje já pode nos trazer estas orientações que na época não tinha. Tá? Então, para aquela época, tudo que Jesus fazia, porque Jesus tinha um conhecimento como é que posso dizer, dos fluidos e a forma de como ele manipulava, só ele, Jesus, estava à altura de manipular aqueles fluidos. Tá? E quando Jesus, tá certo, chega em um determinado ponto da sua vida, que os apóstolos vêm e diz: Jesus, faz um milagre para que esse povo possa enxergar que você é o Filho de Deus. Olha, observa. Os homens pedem para que Jesus faça um milagre na frente de todos os fariseus, para eles entenderem que aquele era algo extraordinário. E Jesus chama os apóstolos e diz: olha, o que eu faria, então, uma pequena coisa para contradizer aquilo que é lei? Porque esta lei é a lei de Deus. E se eu começar a infligir, eu estou infligindo a lei que Deus nos deu. Então, tudo isso que vocês possam querer
que eu faça tão pequeno, eu estou infringindo algo que é a lei da natureza. Aí os apóstolos não entendiam por que Jesus não fazia pequenos sinais para demonstração de teatro para aqueles fariseus assim aceitarem. E foi um fato extraordinário que, quando Jesus é preso, e é assim ele é levado à condição ali no Sinédrio, como Caifás chega para ele e diz: se tu é realmente o Filho de Deus, diz quem foi que te bateu. Alguém chega e mete a mão em Jesus por trás. Ora, pequenas coisas. Eles queriam que Jesus dissesse: olha, foi um fulano de tal que me bateu. E Jesus ali ficou calado, porque Jesus entendia que aqueles homens daquela época não iriam compreender esses atos do fenômenos que o mundo espiritual relatava. Então Jesus deixou aquilo passar. E os próprios apóstolos, assim, ficaram inconformados. Aquela passagem em que Judas Iscariote vai entregar Jesus ao Sinédrio, aí você diz: Judas, o traidor, entregou Jesus ao Caifás, mas ele, Judas, queria apenas sacudir Jesus para que Jesus se revoltasse e chamasse ali o seu poder, e trouxesse o seu poder para ali atacar o povo judeu. E Jesus, mais uma vez, silencia. Então, você observa nitidamente que Jesus não ligava para esses pequenos detalhes. E quando Jesus é crucificado, é morto, os próprios apóstolos não entenderam como é que aquele homem cheio de poder, de transformações miraculosas, foi se deixar ser preso numa cruz e morto. Por que ele não usou os seus milagres para tirar daquela situação? E Jesus, naquele momento em que ele se deixa acontecer, todos aqueles fatos, era para deixar aquelas condições para que a humanidade pudesse ali compreender que o verdadeiro milagre é o que ele estava proporcionando ali. E só então, mais tarde, a humanidade iria entender como é que ele suportou todas aquelas agressões e nada reagiu. Deixou que tudo aquilo acontecesse. Então, trazendo agora para a doutrina espírita, ela enxerga que todos esses milagres que assim Jesus trouxe, que assim a humanidade vivenciou, não passa de manipulação de fluidos. Tá? E que essas manipulações de fluidos só trabalham com elas quem já tem esta orientação. E hoje a doutrina espírita vem trazer o nivelamento entre a ciência e a religião. Ela vem na condição de ser o revelador do mundo espiritual. E quando a ciência traz o telescópio para ver aquilo que os olhos não veem, a doutrina espírita traz o fenômeno da mediunidade explicada pelos médiuns. E quando a doutrina espírita chega e traz a revelação dos espíritos, onde os espíritos explicam todo o fenômeno de
materialização acontece no mundo espiritual e que através daquelas orientações, daqueles fenômenos que os espíritos proporcionam, uma mesa se levantar. Ora, quando uma mesa ela fica flutuando, quando uma pedra flutua, quando um objeto muda de um lugar para o outro, isso aos olhos de uma pessoa leiga, isso é um milagre. Mas o que é que a doutrina espírita coloca essa orientação sobre as mesas girantes? Foi através dessa lente em que os médiuns proporcionaram a revelação que os espíritos trazem, que é a comunicação do mundo espiritual. Então, a doutrina espírita vem nos trazer esta orientação sobre este mundo maravilhoso em que o mundo antigo relatava. E, através do livro A Gênesis, eu digo que da questão, quem quiser se aprofundar, pode ver, do capítulo 13 ao capítulo 15, ele relata todos esses fenômenos que é o chamado de milagres. E assim, a doutrina espírita nos proporciona a compreender esse fenômeno da materialização, esse fenômeno das psicografias, esse fenômeno da comunicação do mundo espiritual com o mundo físico. Porque só assim há um entendimento entre ciência e religião. Porque a religião ela diz que isso é miraculoso, enquanto a ciência nega. Porque a ciência ela só enxerga na visão materialista, enquanto a religião vê as questões do fenômeno sobrenatural. E aí vem a doutrina espírita intercalando, mostrando que isso são manipulações dos fluidos. E que esses fluidos, eles são os elementos naturais da natureza. Porque a natureza que foi criada por Deus, tá certo? E que tudo está em volta desse hálito que é o fluido cósmico universal. Então, aqui eu finalizo, né, essas minhas palavras, dizer, tá certo? Que hoje a gente já consegue fazer um transplante, que naquela época Jesus falava dessas condições que ele proporcionava um cego enxergar. Hoje a ciência proporciona curas da vista, troca de órgão. Então, tem muitas coisas hoje que a ciência traz com tanta naturalidade a explicação de que era, então, considerado miraculoso. Então, fechando aqui a nossa fala, agradeço a oportunidade, né, de trazer essa mensagem sobre milagres e dizer, tá certo, que o milagre é a vida e que não existe um milagre maior do que o nascer, do que você respirar. Porque muitas pessoas estão vivas hoje e não sabem se vão amanhecer vivo. Então, cada vez que você acorda, ali sim é uma verdadeira obra, é um milagre. Você acordou, você inicia uma nova jornada por um novo dia. Então, milagre existe na condição em que você apenas entende, e aqui não está eu para tirar o conceito que cada pessoa tem
sobre a sua visão. Eu agradeço, então, e passo a palavra para a Ideusuíta fazer as suas considerações. Bom, eu só tenho a agradecer, né? O Walter já falou todas as palavras, já explicou bastante sobre a agenda, assim, né? Mas exatamente isso aí. Importante que nós possamos nos aprofundar, né? Reler, porque quando você assiste uma palestra sobre qualquer assunto que você vai reler, você já compreende melhor. É assim, quando a gente pega agendas, eu, em particular, tinha sempre dificuldade de ler sozinho, mas mesmo assim eu comecei, porque toda vez que começava, nunca concluí totalmente. Mas agora nós estamos fazendo estudo, aí agora não, aí a gente já tem maior conhecimento, a mente de cada vez de nós vai se expandindo, nós vamos compreendendo melhor, né? Com certeza, o entendimento é bem diferente. Então, tá aí também a oportunidade para quem quiser se aprofundar. Ele, quinto livro, né, do Pentateuco, de Kardec, e todas as obras são importantes, mas o Pentateuco é a base. Então, agora nós vamos encerrar, nos harmonizar, agradecer. Sim. Nós vamos agradecer por este trabalho e pedir à nossa irmã Antônia para vir fazer a nossa prece de encerramento. Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados. Agradecemos ao Pai amado, a Jesus, que a sua luz soberana que ilumina a todos nós neste momento e que ilumina toda a humanidade, possa sim amparar as nossas preces, iluminar o nosso lar, iluminar cada lado da terra. Nessa sintonia, vamos levar o pensamento ao alto, vamos agradecer por estarmos em comunhão com Jesus nesta tarde de hoje, que Ele ampare assim aos irmãos que se encontram em tratamento espiritual, encarnado e desencarnado de nossa Casa Espírita Felinto Martins, que Deus ampare cada espírito benfeitor, que leve de nós os fluidos salutares e ampare assim a toda a humanidade sem distinção. Agradecemos a Jesus, a tudo que Deus tem nos dado, agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos. Que o Mestre Jesus fortaleça a nossa fé, dando-nos coragem, perseverança, discernimento, iluminando os nossos pensamentos e o nosso coração. Que Deus, que tudo vê, que tudo sabe, preencha o nosso coração de luz, não só hoje, mas por todo sempre, por todos os séculos e séculos, que assim seja, graças a Deus. Louvemos. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração
A voz do Mestre fala aos nossos corações, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Louvado seja o Mestre Jesus. E agora nós vamos ter o passe e terminamos com esta primeira etapa do nosso trabalho desta tarde. Uma boa tarde para todos.